começando o terceiro programa Resumindo. Tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Dias, sou historiador e quero falar sobre o assunto que vem dominando esses últimos 3, 4 dias, a reunião de algumas nações indígenas em Brasília, muito protesto, muita confusão, e isso tem uns desdobramentos bem interessantes, porque ele envolve outros setores que eu vou tentar fazer uma abordagem de uma forma bem rápida, mas que é um grande quebra-cabeça. Esses grupos estão sendo levados para Brasília para fazer uma pressão sobre o Congresso Nacional, sobre as instituições do governo brasileiro, né, para mostrar ao mundo uma certa luta em favor de direitos dos povos indígenas, mas sempre com um viés muito político, muito carregado de ideologia. Na verdade, a gente precisa estudar bastante para tentar entender como funciona esse processo, o que vem acontecendo no Brasil nesses últimos 60, 70 anos e que agora eles conseguiram já realizar uma boa parte da pauta deles, né? Hoje, por exemplo, o Brasil tem cerca de, os números são variados, mas é em torno de 13% a 14% de terras demarcadas, são reservas indígenas, a maior parte dela em território amazônico. Isso representa praticamente 1.200.000 quilômetros quadrados, né, de território total do Brasil. Seria um dos maiores países do mundo, inclusive, né? Estaria seguramente entre os 15 maiores países do mundo, essa extensão de terra. E os números da população indígena no Brasil são também questionáveis, mas os números apontam 500.000 até 1.700.000 pessoas de origem indígena no Brasil. Alguns são puros, outros não, né? Dada a miscigenação que existe no Brasil, apesar de que existe toda uma ideia de que no Brasil existe uma segregação, mas a mistura é inegável, né? Ocorre há 500 anos. E aí nós chegamos a um determinado ponto, nós temos 12% do território brasileiro para uma população tão pequena, e essa área está praticamente se tornando autônoma e soberana. Ou seja, você que é brasileiro, você não pode ir nesses lugares. Você precisa de uma autorização. Para entrar aí, se você for de algumas ONGs, você entra, né? Salvo isso, você vai ter sérias dificuldades de poder estar incorrendo em crime federal, inclusive, passível de prisão. Então, essas áreas estão, assim, virou um grande parque temático, né? A ideia é da proteção dos povos indígenas. Na verdade, se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que os povos realmente não estão recebendo a atenção prometida, né? Existe muita fome, existe muita doença, existe muita morte, existe ainda infanticídio, né? A ideia, assim, é sempre, não, nós precisamos preservar a cultura deles, mas será que o índio realmente quer ficar lá? Será que eu preciso de um interlocutor? Eu preciso de um especialista dando entrevista dentro de um estúdio no Rio de Janeiro, em São Paulo, dentro do ar-condicionado? Chegou e saiu do estúdio com o seu carro, foi para um hotel de luxo, né? E o índio está lá no meio do mato, convivendo com cobra, com onça, com vespa, com ataques de formiga, picadas de todos os tipos de inseto, e a oca dele está a 2 quilômetros de uma mina de diamante que ele não pode mexer, ou de uma mina de potássio que ele não pode mexer, uma mina de urânio que ele não pode mexer, mas alguém está mexendo. E esse alguém está ganhando muito dinheiro com isso. Então nós temos povos, por exemplo, os Cintas Largas, tem uma mina de diamante lá, que a produção é de cerca de 1 milhão de quilates ano. Nós estamos falando de 3 bilhões de reais, ou 500 milhões de dólares, né? Aí você vai para a área de urânio, potássio, nióbio, você tem os Yanomamis também com problemas gravíssimos, que foram esses problemas foram bem denunciados, mas exaustivamente entre 2019 e 2022. Aí parou de ser denunciado.
No entanto, as notícias que continuaram chegando por outras vias mostravam que a situação estava pior em 2023, 2024 e 2025, mas a mídia não cobre. E é por isso que eu falei, esse assunto, ele se desdobra em outros assuntos tão graves quanto, né? Que é a manipulação da imprensa, é a diminuição cognitiva da população brasileira. Nós hoje estamos com um QI abaixo de 87, QI médio do Brasil, bem abaixo da média europeia, né? E não faz sentido, porque nós estávamos em patamares muito melhores há décadas e hoje nós estamos abaixo. Isso tudo tem a ver também com todo o processo de legislação que foi feita no Brasil a partir da Constituição de 88 para estabelecer métodos e metas na área de ensino. E todas as avaliações, sejam elas nacionais ou estrangeiras, mostram que a gente está num gráfico descendente. Os nossos alunos estão piorando ano a ano. E quando você vai para a parte política, né, que é a parte que conduz todo o processo, existe sempre aquela promessa, não, agora nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, estamos investindo nisso, precisamos investir mais na formação do professor, nunca se gastou tanto dinheiro no Brasil com educação. Aí eu estou falando de gasto, não de investimento, né? Porque uma coisa é investir, né, para ver ali na frente o lucro, que é um aluno bem formado. Mas no Brasil a gente está invertendo esse papel, a gente está realmente gastando. Quando você centraliza o processo todo no MEC, por exemplo, você tem uma burocracia gigantesca, você está trabalhando com centenas de milhares de profissionais que não estão em sala de aula, mas que estão na parte da burocracia, carimbando, liberando, não sei o quê, e o dinheiro que é 1 milhão, quando chega lá embaixo, chega a 100 mil. Isso é tão simples de perceber, né? Houve desvio e houve também o custo operacional de todo esse processo. E como eu falei no vídeo anterior, quando você coloca todos os ovos na mesma cesta, você corre o risco de ter problema essa cesta cair, que é o caso do nosso ensino nacionalizado. Então, eu só consigo convencer as pessoas de que os indígenas do Brasil são coitadinhos e vítimas, e eles precisam de um território deles, onde ninguém vai lá, porque eu mexo na inteligência da pessoa. Então a pessoa vê 2, 3 cenas e ele compra aquela ideia de que nós somos maus, nós somos descendentes de europeus maus e que a gente tem que devolver para os indígenas o que era deles antes do português chegar aqui. Aí nós vou mostrar para vocês também uma coisa bem interessante. Essa semana, pela inteligência artificial, eu pedi um texto e ela usou 2 palavras bem curiosas. Ela falou assim, que quando os invasores portugueses chegaram aqui, os indígenas viviam em harmonia. Então, primeiro que não foi invasão, e segundo que não existia harmonia entre os povos indígenas. Isso é fácil de comprovar, eu tenho até um livro bem interessante que eu quero recomendar para vocês. Esse aqui é o primeiro livro editado contando sobre o Brasil. Esse livro tem 480 anos, essa história, esse livro não, mas a história tem 480 anos. O autor desse livro é o Hans Staden. Ele era um artilheiro e ele era de uma cidade onde hoje está a Alemanha, mas na época não existia Alemanha, era o Império o Sacro Império Romano Germânico, né? E esse cara esteve aqui na Ilha Santo Amaro, hoje conhecida como Guarujá, para quem não vive aqui, né? E ele foi capturado pelos Tupinambás. Os Tupinambás eram inimigos dos Tupiniquins, mas inimigos assim de canibalismo. Então não existia harmonia, né? Os Tupiniquins, por exemplo, eles não perceberam que os portugueses eram invasores, eles perceberam que os portugueses eram seus aliados, porque eles fizeram alianças com os portugueses para se defender dos Tupinambás, que por sua vez fizeram alianças com os franceses. E aí também tem a ver com a história do Rio de Janeiro. Isso mostra que não só aqui, mas no Nordeste, como também na Amazônia, no Sul do Brasil, né, onde existia um encontro de 2 nações indígenas, existia muita morte. Não era um processo harmônico.
era um processo de dominação, de invasão também, porque o índio, ele não era a pessoa boazinha que alguns livros didáticos querem mostrar. Ele exauria a terra também, e ele também extinguiu alguns animais da fauna local, né? Por exemplo, anta gigante, preguiça gigante e outros mamíferos não existiam mais quando chegaram os portugueses aqui. Inclusive até árvores foram extintas, porque o índio ele tinha que ocupar uma área e viver daquela área. Dependendo do tamanho da sua tribo, ele exauria a terra e ele exauria a fauna local. E depois ele mudava-se para outra, é natural, um processo natural, né? E, então não é uma coisa assim que ele era tão bonzinho, porque para você sobreviver no planeta Terra, você tem que se alimentar. Não importa se são astecas, se são egípcios, se são indígenas, são europeus. Todas as etnias, em todas as latitudes e longitudes do mundo inteiro, tiveram que fazer esse tipo de ação, né? Viver do que o local lhe propiciava. Quando existe a exaustão daquele local, ele vai para outro local. E quando existe naquele local um outro povo, existe um confronto. Isso é muito natural, você encontra assim, histórias sobre isso no mundo inteiro. Então, aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. A chegada de um povo, encontrou outro povo, e esse povo que chegou já tinha uma tecnologia melhor, já tinha uma orientação melhor sobre as coisas, queria levar para o povo que estava no local uma religião, queria explorar economicamente também, não só economicamente, mas existia muita questão de levar, no caso dos portugueses, a palavra de Deus, né, a Bíblia, salvar essas almas, era uma das intenções. Não era a única, mas era uma das. Então, ela não pode ser esquecida, não pode ser abolida da história. Não era só o aspecto econômico, mesmo porque aqui no Brasil, todo mundo sabe, nós ficamos mais de 30 anos sem nenhum tipo de exploração. São momentos da história que as pessoas precisam entender. E nós tínhamos então esses povos que, de certa forma, viviam já em regiões pré-estabelecidas, mas que iam com o tempo, eles tinham uma mobilidade, eram povos nômades também. E, como eu disse, eles não eram tão amistosos quanto se tenta vender. Nos dias de hoje, essas etnias que restaram, muitas delas já estão misturadas. Inclusive, nesses protestos de Brasília dessa semana, se vocês acompanharem as imagens, o pessoal está brincando muito, chamando índio do Projac, né? Porque o cara está meio fantasiado mesmo. Não tem aparência, né? Mas precisa fazer número. E eles são bem violentos, né? E, ao contrário, agora não é mais ataque à democracia, agora é luta por direito. Então vocês veem como a utilização da semântica, né? Para isso acontecer, para eu convencer as pessoas, eu preciso reduzir a capacidade cognitiva delas. Por isso que as pessoas hoje não entendem mais as coisas. Você mostra que o sol nasce no leste, mas ele acha que não, que o sol nasce no oeste porque alguém disse, algum filme mostrou. Aí você tem que falar para ele, não, é no leste, não é no oeste. Então tá ficando assim a coisa. Você tem que comprovar algo que nem precisava de comprovação. Um outro aspecto ligado a essa questão indígena é a questão política, obviamente, né? Quem está conduzindo esses indígenas, entre aspas, nessa semana em Brasília, são os partidos de extrema esquerda, né? PSOL, PCdoB, PT e outras denominações e outros movimentos esquerdistas. E como vocês vão poder ver nas imagens, quando vocês quiserem pesquisar no Google, vocês vão reparar que houve muita violência, né? E aí existe aquela coisa da vitimização, de novo, né? A polícia usou da força, a polícia bateu. E ao contrário do que aconteceu no 8 de janeiro, a polícia sim estava ali. É curioso, né? No 8 de janeiro a polícia não estava. Quer dizer, parece que criaram todo um ambiente.
lá e estão criando um ambiente aqui, sempre para defender só uma ideologia. Só uma ideologia tem a supremacia da verdade, as outras pessoas todas estão mentindo. Que vem a questão da fake news e entra então a questão da manipulação da mídia, né? Grandes grupos de interesses econômicos, que esse é um outro lado, olha como o quebra-cabeça vai se encaixando. Nessas 1.200.000 quilômetros quadrados do Brasil, existem as maiores riquezas naturais do planeta. Diamante, ouro, estanho, bauxita, nióbio, potássio, né? Ferro. E quem está lá? Empresas estrangeiras explorando dentro de áreas indígenas. Não é o indígena que está ganhando dinheiro, como existem os casos das reservas dos indígenas americanos. O indígena americano está tudo de SUV, mora em condomínios fechados, né? Conforto máximo, piscina, ar-condicionado e tal. Os daqui não, os daqui tem que viver no parque temático, né? Viver lá na terra, na oca, na fumacinha, comendo aquele mingau cuspido de mandioca, sendo atacado por insetos e répteis e etc. e tal. Então, o resumindo da semana aborda bem essa questão porque ela tem esses matizes, né, tanto na parte do ensino, eu reduzo a sua inteligência para você não entender o processo, mas fica do meu lado, porque a gente precisa defender o índiozinho, coitadinho, né? O índio não foi consultado. Certamente, se você perguntar, você quer morar na oca ou você quer morar no apartamento com ar-condicionado e ter um carro zero? Ele vai querer morar no apartamento com ar-condicionado e ter um carro. Ele não quer ficar naquela, se submeter àquela dificuldade de vida que nós, brancos, né, lindos e maravilhosos, né, universitários e intelectuais, queremos que eles fiquem lá. Então, primeira pergunta, perguntaram para o índio se ele quer ficar lá ou se ele quer interagir com a sociedade como um todo, que ele quer fazer parte da população, ele quer ter o direito de exercer todos os seus direitos, né, de cidadão brasileiro, de trabalhar, de ganhar seu dinheiro, de estudar, de progredir na vida, né? Então, como que eu faço isso tudo acontecer? Os grupos econômicos que têm interesses diretos nas nossas riquezas bolaram todo esse projeto que eu acabei de contar para vocês. Existem muitos bilhões e bilhões de dólares que são injetados no Brasil em empresas, comprando a cabeça de jornalistas para eles mentirem para você, para eles manipularem as notícias, para eles mostrarem uma imagem para você e te convencer, ou com aquela imagem com um texto muito simples e direto, bem formulado, e você acaba sendo totalmente manipulado e ficando do lado do bandido. Então eu termino o resumindo de hoje assim, cara, não fique ao lado do bandido. Pensa um pouquinho, dá uma estudada. Há 500 anos o Hans Staden já contava essa história. 500 anos. Nessa época não tinha Karl Marx, nessa época não tinha empresas, não tinha capitalismo, mas já existia todo esse processo de relações entre povos europeus, povos indígenas, quem é quem, está aqui. Um texto limpo, sem influência, né, escrito há 480 anos. É isso aí, minha dica da leitura da semana, no resumindo, e não fique ao lado do bandido, presta bem atenção com quem você está. Ótimo domingo a todos, fiquem todos com Deus.